Boa noite, vamos lá para a nossa aula de Química Inorgânica, segunda aula hoje, tá? Vamos começar aqui, hoje a gente vai falar sobre função ácida, tá? A função ácida, os ácidos, ele já foi definido ao longo do tempo, ele teve uma série de definições, tá? Mas hoje, especificamente, a gente vai estudar a definição de artênios, tá? Que é esse carinha aqui, gordinho, bochechudinho, tá? O ácido ele já foi definido também como substância azeda, mas fica difícil, né, gente? A gente tem que experimentar tudo para saber se é ácido ou não. Ninguém aqui vai experimentar ácido sulfúrico, eu não vou, pelo menos, né? Então vamos começar. Então, Artênio, ele dizia o seguinte: que os ácidos eles são compostos que se ionizam-se ao serem colocados na água e liberam como o único cátion o H+, tá? Então, olha, tem os exemplos aqui. H2SO4 foi adicionado na água, se ionizou e ele liberou 2H+, tá? Então, ele liberou 2 hidrogênios como cátion. H3PO4 adicionado na água, ionizou e liberou 3 hidrogênios como cátion. HNO3 ionizou e liberou 1 hidrogênio como cátion, porque ele só tinha 1, né? Então, quando a gente fala sobre artênios, né, a gente percebe que o ácido, ele são substâncias moleculares que fazem ligações covalentes, ou seja, eles compartilham carga, os ácidos, certo? Aqui é a equação química que demonstra as formações da carga, tá? Então, aqui ela demonstra de uma forma simplificada e aqui ela demonstra de uma forma completa. Então, eu tenho aqui o HCl, né, que compartilha carga, tá? E vem adicionar água, vem a água e faz a ionização, libera o hidrogênio, H+, como cátion. Só que esse H+, ele não vai ficar soltinho lá na água, não, na solução. Aqui ele só é demonstrado de uma forma simplificada, tá? Logo já vem o H2O, aqui olha, logo já vem o H2O e se gruda nesse hidrogênio, nesse H+. Então, o H2O, ele tem o quê? 2 pares de elétrons. E ele faz o quê? Ele fornece um par de elétron para o H+, tá? E daí vai formar o hidrônio, tá? Ou o hidroxônio também pode ser chamado dessas duas formas. Então, quando a gente vê uma equação dessa forma, é a mesma coisa que essa daqui, tá? H3O, que é o hidrônio, é a mesma coisa, só que essa é de uma forma simplificada e essa de uma forma mais completa, ok? Vamos classificar os ácidos por vários critérios, tá? Então, os critérios de classificação, quanto à presença de oxigênio no ânion, tá? Então, olha lá, ela pode ser chamada de hidráxido ou oxácido. Hidráxidos não possuem oxigênio. Oxácido possui oxigênio, tá? Quanto ao número de hidrogênio ionizável, tá? Então, olha lá, eles podem chamar de monoácidos, que ioniza e libera um H+. No caso, o HCl, ele só tem um, então só vai liberar um, tá? Olha lá, o átomo do hidrogênio. Ele perde o único elétron que ele tem. Ficou, então, sobrou só quem? Sobrou só o núcleo, né? Positivo. De ácido, ele ioniza e libera 2H+, por cada molécula. Triácido ioniza e libera 3H+, e tetrácido ioniza e libera 4H+ por molécula. Então, no caso da ionização de mais de 2H+, é feito por etapas. Vamos ver como que faz cada etapa. Então, olha, a ionização com mais de um hidrogênio, né? Ionizável.
Então, é feito por etapas. O exemplo do ácido sulfúrico, né? Tem 2 hidrogênios, então são feitas 2 etapas. O ácido fosfórico, ele tem 3 hidrogênios, então ele é feito por 3 etapas, tá? Aqui, olha, H2SO4. Foi adicionado água, liberou um H+, né? Como cátion, e ficou o quê? HSO4, né? Então, só ficou um hidrogênio. Na segunda etapa, repete, HSO4 liberou o outro hidrogênio que ele tinha, o H+, ficando só SO4 negativo, tá? Então, antes, a molécula, ela não tinha carga, ela era neutra. Agora, ela tem carga, ela está negativa, tá bom? Olha aqui, olha. Ela está com duas cargas negativas, certo? Que é dos 2 hidrogênios, que foi ionizado. Então, à medida que vai passando, perdendo, fazendo a ionização dos H+, vai ficando mais difícil de fazer essa ionização, tá? De fazer a ionização mesmo. Então, olha, o segundo hidrogênio, ele foi liberado tão fácil quanto o primeiro? Não, tá? Ele não foi liberado tão fácil quanto o primeiro. Por quê? Antes era uma molécula que não tinha carga. Agora, à medida que vai passando as etapas, ela vai ganhando carga. Então, quanto mais carga ela tem, mais difícil fica para fazer a ionização, tá? A liberação do H+. Então, o que acontece? Vai diminuindo a acidez do nosso ácido, né? Então, com isso, fica mais difícil de fazer a liberação do H+, tá? Olha aqui, olha, 3 etapas. Como eu faço essa continha das etapas? É muito fácil, gente. Aqui, olha, essa é a equação global, que sempre tem que ser, tá? Então, se tiver um exercício para fazer a ionização por etapas, dessa forma. Peguei lá, tá? O ácido, coloquei e vou fazer. Perdeu um hidrogênio. Daí, ficou aqui. Perdeu, repete para cá, perdeu mais um. Aqui no caso do ácido fosfórico, tinha 3 hidrogênios. Perdeu na terceira etapa, perdeu o terceiro hidrogênio. Ficou PO4, 3 negativos, tá? Então, foram 3 hidrogênios perdidos, tá? Liberados. Passo o risco e eu vou fazer a somatória. Então, eu vou riscar tudo que depois da flecha for igual o que antes da flecha na segunda etapa. Então, na primeira etapa, qual que é que eu vou riscar? H2PO4, porque eu vou repetir ele aqui, tá repetindo aqui antes da flecha na segunda etapa. Aqui depois da flecha, eu vou riscar HPO4, porque na terceira etapa, antes da flecha, ele está se repetindo. Então, eu risco todos que se repetem e eu passo aqui a limpo, olha. Os que não, faço uma somatória. Então, quem não repetiu? H3PO4. Quantos hidrogênios foi liberado? 3, 3H+. Mais, qual mais aqui que não se repetiu? PO4, 3 negativo. Essa é a equação global. De boa, tá? Aqui, quanto ao número de elementos químicos, tá? Elementos químicos, não é quantos átomos, é quanto ao tipo de átomo, tá bom? Elementos químicos. Então, eles podem ser chamados de binário, ternário e quaternário, certo? Então, os binários, eles são formados por 2 elementos. Olha o exemplo do HCl. Ternário, eles são formados por 3 elementos. Então, HNO3. E os quaternários são formados por 4 elementos. Olha o exemplo. Então, olha lá. 2 elementos. H, hidrogênio, 1 elemento. Cl, cloro, outro elemento. Certo? Ternário. 2, 3. Não, aqui, olha. O3 não é quantos átomos, e sim
quantos elementos. Então, o elemento é o oxigênio, não quantos átomos de oxigênio tem, certo? Quaternário, a mesma coisa, ó. 1, H3, 2, 3, 4, certo?